Olá, está no ar o resumo de notícias. E hoje é sexta-feira, 27 de agosto, e você confere agora os principais destaques do Portal Giro. E a gente começa chamando o nosso repórter Patrick Guimarães, lá do Bingen, para falar a respeito de doação de sangue. Os estoques estão críticos. Todos os anos, nesse período, os estoques do Banco de Sangue Santa Teresa sofrem com quedas nas doações. Mas o cenário atual tem sido ainda mais preocupante. Esse ano, junto à pandemia, né? Aí também tem a vacina, que é um período que o doador tem que ficar sem doar. E a gente tá bem complicado aqui o nosso estoque, tá bem baixo do ideal que a gente precisa. Muitas pessoas podem ser doadoras, mas por alguma razão não exerce esse ato. A sensação é que para alguns ainda não há o entendimento real da importância da doação. Acho que as pessoas precisam ser conscientizadas, né, a mais, assim, porque tem muitas pessoas que falam que não quer doar porque o sangue engrossa, né, acham que é obrigado a sempre vir estar doando, mas não. A gente fala que a doação salva vidas, né, e assim, é muito importante porque é muito paciente precisando e a gente não tem outra forma de conseguir a doação de sangue. Com a pandemia, o medo tem sido uma das principais razões para que muitos doadores tenham deixado de comparecer ao banco de sangue. Para tranquilizar os doadores, a captadora Eliane Custódio garante que todos os métodos de segurança contra a Covid-19 estão sendo seguido no local. O distanciamento social, o uso de máscara, né? Álcool em gel direto, né? E assim, o espaço está bem maior para não ter uma aglomeração de pessoas. Para quem tem dúvidas sobre unir a doação com a vacina contra o coronavírus, a captadora explica. A pessoa pode doar primeiro e depois se vacinar. Se for o contrário, a pessoa tomou a vacina primeiro, a gente pede para guardar 7 dias. Aí só depois pode vir doar. O ato voluntário de ser um doador de sangue é essencial para o paciente que necessita realizar uma transfusão. Cada pessoa apta a ser doadora doa no máximo 470 ml. E com essa única doação já é possível salvar a vida de pelo menos 4 pacientes. A doação não deve ser feita em jejum e o doador não pode ingerir bebida alcoólica nas últimas 12 horas antecedentes, além de evitar alimentos gordurosos. Para estimular o comparecimento da população, o Banco de Sangue promove várias campanhas. Isso, a gente está com a campanha do Vasco, né, que foi prorrogada até o dia 31 de agosto. A gente está atendendo na rua Doutor Paulo Hervé, número 1130, ao lado do Bradesco. Nosso horário é de domingo a domingo, de 7 da manhã às 18 horas. Policiais civis da 108ª Delegacia de Polícia de Três Rios, com o apoio de delegacias do 7º Departamento de Polícia Diária, realizaram na manhã desta sexta-feira, 27, a Operação Arezonas contra integrantes da maior facção de tráfico de drogas do estado, que atuam nos municípios de Três Rios, Petrópolis e Areal. A ação teve o objetivo de cumprir 15 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão. Na parte da manhã, 10 pessoas foram presas. Outros 2 alvos foram capturados no curso das investigações. De acordo com os agentes, a operação foi baseada em inquérito instaurado para apurar a morte do traficante ocorrida em março deste ano. A investigação apontou que o criminoso contraiu uma dívida com os líderes da quadrilha e não conseguiu pagar, sendo vítima de emboscada e alvo de disparos de arma de fogo. A ligação com a organização criminosa investigada permitiu identificar o fluxo de drogas e dinheiro, chegada e saída de armamentos, bem como a imposição da organização criminosa na região mediante ameaça e emprego de arma de fogo. O Giro Serra segue recebendo diversas mensagens sobre falta d'água em alguns bairros de Petrópolis.
Em um comunicado oficial enviado pela Águas do Imperador, a concessionária informou que há uma queda de 23% no nível dos mananciais que abastecem a cidade, devido à severa estiagem que atinge várias cidades brasileiras. De acordo com a Águas do Imperador, o fornecimento de água vem sendo feito com o apoio de 2 sistemas alternativos, Ponte de Ferro e Rio da Cidade, que, acionados durante a estiagem, acrescentam 30% do volume total produzido em épocas de vazão plena. Para otimizar a distribuição, a concessionária também está realizando manobras de abastecimento que consistem no fechamento temporário da água para partes baixas da cidade para propiciar volume e pressão suficientes nas redes para o abastecimento das partes altas. Dados divulgados no Boletim do Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, informam que o cenário de queda de hospitalizações e óbitos se mantém na pandemia, mas indicam que a variante Delta deve ser acompanhada com atenção. Para os pesquisadores da Fiocruz, o progresso na vacinação tem sido lento, com média de cerca de 1 milhão de doses por dia, enquanto a capacidade de distribuição e aplicação de doses do Sistema Único de Saúde é de 2 milhões. O boletim da Fiocruz pede cautela diante da Delta e ressalta que a variante pode estar associada ao aumento da demanda por hospitalizações no estado do Rio de Janeiro. O auxílio emergencial concedido pelo programa Supera RJ vai contar com uma cota adicional exclusiva para a compra de botijão de gás. A norma foi sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial de quinta-feira, dia 26. A medida complementa o auxílio de até R$ 300 e é necessária, segundo o autor da lei, dado ao preço do botijão de gás, que sofreu sucessivos reajustes da Petrobras, o último de 39% em junho deste ano. A lei determina que o benefício a ser pago pode ir de R$ 50 a R$ 80, dependendo da regulamentação do Executivo. O Detran RJ reforça que estão suspensos desde março, por tempo indeterminado, os prazos legais para renovação de carteiras de habilitação, além de recursos de multas e transferências de propriedade de veículos, entre outros serviços. Os prazos foram suspensos pela Portaria 209 de 2021 do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, por conta das medidas de combate à Covid-19. Pela portaria, estão prorrogados os prazos para as renovações das carteiras de habilitação vencidas desde 1º de março de 2020. Os mesmos prazos valem para as autorizações para conduzir ciclomotor e para as permissões para dirigir. A medida é válida para todos os condutores habilitados pelo Detran RJ e para os veículos registrados no estado do Rio. De acordo com a estimativa publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil ultrapassou a marca de 213,3 milhões de habitantes. O dado representa um aumento de 0,7% em relação ao último ano. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira, 27, no Diário Oficial da União. O Brasil possui atualmente 213.317.639 habitantes, cerca de 3,17 milhões de pessoas a mais que em 2020. A região Sudeste mantém o posto de mais populosa do país, com concentração de 42% de pessoas. O estado que tem o maior contingente populacional é o de São Paulo e com o menor é Roraima. Separe seu agasalho, pois os termômetros em Petrópolis passaram a registrar queda de temperatura nesta sexta-feira.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, a previsão do tempo para este sábado 28 é de muitas nuvens com possibilidade de chuvas isoladas. Temperatura mínima de 14 e máxima de 25 graus. Já o domingo será de poucas nuvens, com mínima de 14 e máxima de 26 graus. O Brasil teve mais um dia de várias conquistas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio nesta sexta-feira, 27. O país subiu para o 6º lugar no quadro de medalhas, com 6 ouros, 4 pratas e 7 bronzes. O arremesso de peso brasileiro conquistou 2 medalhas. Os cariocas Wallace Santos e João Vitor Silva foram os que subiram no pódio pela modalidade. O paraibano Petrúcio Ferreira se tornou bicampeão na prova dos 100 metros rasos da classe T47. O atleta de 26 anos bateu o recorde paralímpico. O pódio teve ainda o carioca Washington Júnior, de 24 anos, que conquistou a medalha de bronze. Na natação, foram 3 conquistas. Disputando pela primeira vez os Jogos Paralímpicos, o brasiliense Wendel Bellarmino se tornou o campeão na prova de 50 metros livre masculino de cegueira. Já o paulista Gabriel Bandeira conquistou a prata na prova de 200 metros livre da classe de deficiência intelectual. A primeira medalha individual no feminino veio com a pernambucana Maria Carolina Santiago na prova dos 100 metros costas da classe de baixa visão. Ela faturou o bronze. Silvânia Costa confirmou o favoritismo e conquistou o ouro na prova do salto em distância, classe de pessoas com deficiência visual. Em uma prova emocionante, Yeldsin Jacques conquistou a medalha de ouro na prova dos 5.000 metros da classe de pessoas com deficiência visual. A China continua na liderança entre todos os países, com 20 ouros, 11 pratas e 14 bronzes. Logo em seguida, a Grã-Bretanha soma 9 ouros, 10 pratas e 9 bronzes. Ocupando o 3º lugar, o Comitê Paralímpico Russo chegou aos 9 ouros, 7 pratas e 10 bronzes. Sabe aquela boa soneca depois do almoço? Ela pode, de fato, melhorar o seu desempenho no trabalho. Pelo menos é o que diz uma pesquisa recém-divulgada pela NASA. O estudo mostra que os cochilos de até 20 minutos auxiliam no reajuste das funções cognitivas quase que na mesma quantidade que uma boa noite de descanso. O resultado foi divulgado após uma observação e testes em pilotos da Agência Espacial Norte-Americana. O apontamento conclui que depois de eles dormirem por 26 minutos no período da tarde, seus estados de alerta melhoraram 54% e os desempenhos eram impulsionados em 34%. E eu sou a Flávia Rocha e este foi o Resumo de Notícias. Agradeço a sua audiência e companhia e lembro que estas e outras notícias você pode conferir no portal Giro.com, no Giro TV News, no Facebook do Giro Serra ou ainda no Giro Play. Desejo a você um excelente final de semana e a gente se vê na segunda, se Deus quiser.